Carta de São Tiago, capítulo 1, versículos de 12 ao 18. Tiago, capítulo 1, de 12 a 18. Feliz a pessoa que suporta a tentação. Repita. Feliz. Se alguém perguntar para você hoje o que fazer para ser feliz, qual é a resposta imediata? Suportar a tentação. Porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida. Preste atenção em cada palavra aqui. Depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus quem me tenta. Olha que ordem séria de Tiago. Ninguém, quando for tentado, diga: é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Vamos repetir? Deus é inacessível ao mal e não tenta. Eu falo, vocês completam. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Deus é inacessível ao mal. Cada um, versículo 14, é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos iludais, pois, meus irmãos, muito amados, toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Por sua vontade é que nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como que as primícias das suas criaturas. Observe que esse versículo 18 repete numa linguagem atualizada aquilo que é o lema desse acampamento: serás inteiramente do Senhor teu Deus. O que São Tiago nos ensina nessa manhã é fundamental, porque aqui ele diz bem claro para nós: a tentação nunca vem de Deus. O mal é inacessível. O que significa inacessível? Que não tem acesso, nem de ida e nem de volta. O mal não sai de Deus, e o mal também não chega a Deus. Quando algo de mal nos acontece, a palavra está dizendo isso categoricamente, acontece por influência do encardido, que consegue nos aliciar, que consegue nos seduzir. A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado. Olha o processo que ele está dizendo.
que assim como acontece uma gestação, como um encardido não pode gestar um ser, como ele não pode gestar a vida, ele gesta o que não presta. Com que elemento ele gesta? Com a nossa fraqueza. Veja, para nascer um ser humano, isso está muito claro no meu livro Homens e Mulheres Restaurados, precisa-se de 3 elementos, ou menos de 2 elementos: o elemento humano, representado pelo espermatozoide masculino, pelo óvulo feminino, e o elemento divino, que se encontra naquele instante, no instante da concepção. Aliás, é importante dizer uma coisa aqui, que às vezes vocês veem falar na televisão, que lá não sei aonde tem um grupo de psicólogos cristãos, que conseguiu conversar com o feto enquanto ele ainda era espermatozoide. Isso é espiritismo puro. O ser humano só passa a existir quando o espermatozoide e o óvulo se encontram. Fora isso, meu irmão, minha irmã, não tem nada da doutrina da nossa igreja. É puro espiritismo. Quem conversa com o espermatozoide, bom, o nível da conversa você já sabe qual pode ser. Eu vi uma psicóloga falando, não, porque nós fizemos uma regressão na pessoa e conversamos com ela quando ela ainda era um espermatozoide. Ixi Maria, a senhora está ruim mesmo, hein? Ao nível da conversa onde chegou. É preciso que o ser humano exista. E o ser humano passou a existir quando? Quando o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide. E naquele momento Deus colocou a alma. Uma alma eterna, ela não vai morrer mais. E que nós vamos prestar conta para Deus. Vamos falar sobre isso hoje na missa. O encardido, para poder agir em nós, ele precisa de um processo semelhante. E como é que ele consegue nos fecundar? Pois é essa a expressão que Tiago usa, através do nosso pecado. O catecismo da igreja, eu grifei uma frase que eu achei espetacular, embora aqui não cita, me parece que tem tudo a ver com esse texto. O número 1865 do catecismo diz assim: o pecado, prestem atenção, o pecado arrasta ao pecado. O que é arrastar? É vir puxando, é vir grudar atrás de um carro, uma zorra, que põe atrás da boiada, a boiada vai arrastando. O pecado arrasta ao pecado. Nós vamos entender hoje por que é que tantas e tantas vezes nós caímos num pecado que a gente não queria cair. Porque lá atrás nós cometemos pecados, tanto faz se consciente ou inconscientemente. O pecado arrasta ao pecado, gestar o vício pela repetição dos mesmos atos. O pecado arrasta ao pecado, gera em nós o vício pela repetição dos mesmos atos. Nós vamos treinando no pecado. Daí resultam as inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a apreciação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e reforçar-se. Catecismo da Igreja Católica. O pecado tende a reproduzir-se. Aqui nós vamos entendendo como é que o pecado se alastra, qual é tudo aquilo que o padre Jonas falou anteriormente. Por que o encardido investe tanto nas falsas doutrinas? Se você um dia tiver contato com alguém da Polícia Federal, pergunta para eles o que os traficantes usam para tentar levar droga do Brasil para fora.
Lá na Polícia Federal tem Bíblia que foi apreendida, Bíblia de couro assim da Ave Maria, que eles cortaram um buraco lá no meio da Bíblia, põe uma caixinha de droga, fecha a Bíblia, o sujeito vai de terno, eles pensam que é pastor. Aleluia, irmão. Aí quando abre lá, tu és pó, e ao pó vai tornar-se cocaína pura. Imagem de santo, o cara levando a imagem de Nossa Senhora Aparecida, parece o Padre Antônio Maria, carregando aquela imagem. Vai ver santo do pau oco. Lá dentro tem droga. Eles são de uma criatividade medonha. Outra, por que nos aeroportos avisa assim, cuidado com a sua bagagem, não deixe ninguém chegar perto? Porque alguém pode enfiar a droga ali dentro da sua bagagem. Não interessa se você sabe ou não sabe, interessa para o traficante é que a droga chegue. O demônio é um safado, é pai dos traficantes. Ele não interessa se você está consciente ou inconscientemente, ele interessa que você esteja ajudando a reproduzir o pecado. Quantos males a gente reproduz sem saber? Quantas vezes eu antigamente chegava perto de uma pessoa e falava, não chega perto de mim não que eu estou resfriado. E você não chegou perto dele, como é que ficou resfriado? Porque a hora que a pessoa espirra, o espirro sai numa velocidade de 160 km por hora. Também não sei quem mediu isso, quem que ficou ali calculando a velocidade. E quando você espirra, aquilo sai uma merdeca violenta, cheio do que não presta. E aquele tem gruda, principalmente em substâncias lisas e frias, maçaneta, porta. Aí você vai lá, abre a porta, o bichinho ficou grudado aqui. Aí você tem aquela coceira no zóio, a mucosa entra, passou para você, você não sabia. Quantas doenças se passam assim sem a gente saber? Não é assim? É isso que o encardido quer que você faça, que você seja um reprodutor de pecado. Catecismo da Igreja Católica, número 1865. O pecado tende a reproduzir-se e reforçar-se. Quer dizer, uma vez que eu dei entrada ao demônio, Efésios 4:27, não deis entrada ao demônio, o livro A Cura do Ressentimento trabalha essa área. Quando eu dei entrada ao demônio, ele tende a reproduzir-se e reforçar-se. E como é que ele reforça segundo o catecismo? Na medida em que eu treino, na medida em que eu pratico. E eu pratico como? Alimentando o pecado. Por isso que cada um de nós aqui já experimentou uma coisa: quanto mais a gente peca, mais a gente quer pecar. Ou não é assim? A não ser que você já seja santo de ontem lá, já me dá a bênção. Quanto mais você peca, mais você quer pecar. Até porque ele não nos sustenta, ele não tem substância para nos sustentar. Por exemplo, se você de manhã, a hora que você estiver com fome, ao invés de comer um alimento com fibra, um alimento salgado, você comer um doce, uma hora depois você vai ter que comer outro doce. Mais uma hora depois vai ter que comer outro doce. E aí você come pouco, porque não aguenta comer tanto doce assim, enche um prato cheio de doce. Só se for arroz doce que a minha mãe fazia, a gente comia aquele pratão que ela fazia. Às vezes a gente economizava, dividia assim no meio do prato, né? Essa parte para o almoço, economizava. Então você come um pouquinho, mas logo quer comer mais, e mais, e mais, porque não sustenta. Por isso que quando uma pessoa come um pouco de doce, logo ela tem vontade de comer doce. E de novo comer doce. E doce é uma maravilha, daqui para cima, porque daqui para baixo
Ele vai adoçando cada parte da gente. O pecado tende a reproduzir-se e reforçar-se. Olha bem, o seu catecismo está te ensinando um segredo fundamental na nossa luta contra o encardido. Embora não possa destruir radicalmente o sentido moral. Vejam bem, esse texto que nós estamos lendo, de São Tiago, nessa manhã está querendo nos ensinar uma coisa muito importante. Além dessa influência terrível, dessa influência maligna, que o demônio hoje procura, de todas as formas possíveis e imagináveis, especialmente através das falsas doutrinas e das falsas religiões, ele também cria artimanhas de viver em mim e em você. E nós, meus irmãos, perdemos um pouco a consciência de que nós estamos em combate espiritual profundo, de que nós estamos em guerra, mas nós não estamos trabalhando com força suficiente para isso, e deixamos algumas áreas da nossa vida que são portas abertas para a ação maligna. Os monges da igreja, os santos padres da igreja que viveram no deserto, aqueles que viveram mais perto no tempo de Jesus, eles fizeram grandes e sérias reflexões sobre a ação maligna na vida da pessoa e na vida do mundo. E penso que nós precisamos recuperar aquilo que é a experiência da igreja e que a palavra de Deus nos mostra de modo tão explícito. Porque quantos de nós aqui não queremos cair no pecado e quando vê já caímos? Quantos de nós aqui poderíamos ler todos os dias o capítulo 7 de Romanos? Eu não faço o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero. Eu não queria fazer isso, mas eu sinto que eu não tenho forças. Ora, aí vem uma pergunta: se o catecismo termina esse parágrafo do número 1865 dizendo que o demônio não pode destruir o sentido moral, ou seja, ele jamais vai poder nos derrotar, a não ser com a nossa ajuda, como é que, mesmo conscientemente dizendo, eu não quero ser instrumento do maligno, como é que eu acabo me tornando instrumento do maligno? Como é que eu acabo sendo dominado por ele? A Bíblia nos diz que ele é o sedutor por excelência, que ele se traveste, que ele nos engana, que ele é o pai da mentira. Mas há algo fundamental na ação dele, meus irmãos, que para nos enganar, ele nos seduz. Ora, só tem um jeito de você seduzir alguém. Você só pode seduzir alguém se for através de algo aparentemente bom. Por que a gente peca? Porque na hora o pecado é gostoso, ou não é? Mas se fosse ruim você ia pecar. Quem você que eu vou pecar? O Papa determina, a partir de hoje, dar martelada no dedo é pecado. Eu nunca ia pecar. Já pensou chegar o padre? Estou com problema, padre. Essa semana, padre, 3 vezes. Eu não posso ver martelo, padre. Eu pego o martelo. Olha para você ver meu dedo, padre, tudo arrebentado. Você ia pecar? Aí, é ruim. Até criança fala, é ruim, é. Por que a gente peca então? Porque o pecado aparentemente é gostoso. Mas é gostoso na hora. E depois? E depois as consequências? Nesse processo de sedução maligna, o encardido tenta atingir as 3 dimensões do ser humano. Quais são as nossas 3 dimensões? Físico, psíquico, afetivo, espiritual. Corpo, alma e espírito. O nosso relacionamento conosco mesmo, físico, o nosso relacionamento com os outros,
psíquico-afetivo, a dimensão afetiva, e a nossa dimensão espiritual. E aqueles monges da igreja perceberam que para nos atingir nessas 3 dimensões, o demônio trabalha 8 espécies específicas de pecado, que por sua vez, desses, a igreja vai depois nos elencar 7, chamados pecados capitais. Por que a igreja chama os pecados os vícios capitais? Exatamente porque eles são geradores de outros pecados. Esses padres, esses monges perceberam. O demônio tenta invadir nossa vida. Quais as portas que ele vai encontrar? Físico, psíquico e espiritual. Ele tenta começar a partir do físico, até chegar no espiritual. Vamos tentar gravar quais são os 8 espíritos malignos, ou as 8 dimensões espirituais encardidas, que tornam-se armas do demônio para provocar isso que a palavra diz, para fazer com que em pouco tempo, cada um de nós, tentado pela concupiscência, é atraído e aliciado, e essa concupiscência depois vai conceber, vai gerar a luz e vai gestar o pecado em nós. E nós sabemos muito bem o que está em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. A primeira área que o demônio atua em cada um de nós é a área física, é a mais visível. Primeira dimensão maligna pela qual ele consegue entrar em nós é o pecado da gula. Infelizmente, basta olhar para nós para saber que é o pecado que nós mais cometemos. E é o mais simples, hein? É o mais simples de todos. E, no entanto, só no Brasil somos 70 milhões de obesos. E por que somos? Porque comemos mais do que devíamos comer. Porque comemos com os olhos. Ao alimentarmos a gula, nós perdemos o autodomínio. E isso é tão sério que quando trouxeram aquele moleque para Jesus, dizendo que os apóstolos não puderam expulsar o demônio nele, o que Jesus diz? Algumas espécies de demônios não conseguem se expulsar, a não ser pela oração e pelo jejum. Mas vai falar em jejum para o mundo moderno? O mundo quer coisa light, eu quero comer, mas não quero engordar. Eu não quero assumir as consequências da minha vida. E o catecismo afirma, e a palavra também, tudo que nós fazemos é consequente. A primeira porta de entrada que o encardido consegue nos dominar é através da comida, da gula. A pessoa, e cada um aqui que já passou por essa experiência sabe disso, a pessoa, quando ela é dominada por esse espírito, e aqui, meus irmãos, há algo muito sério para mim e para você. Quantos de nós não conseguimos viver a temperança, o tanto quanto, exatamente porque pela porta da gula o encardido passou a nos dominar. E ao nos dominar pela gula, ele não vai ficar só nela, porque está escrito no catecismo que o pecado tende a reproduzir-se e reforçar-se. Ao entrar em nós pelo pecado da gula, pelo vício capital da gula, ele vai atingir também as demais dimensões da nossa vida. Então, primeira manifestação encardida com a qual ele nos ataca. O primeiro grande ataque do encardido para nós chama-se gula. Depois, na hora que a gente for fazer oração de renúncia, será que você vai ter coragem de renunciar?
Pensa. É muito fácil renunciar a um espírito que mora lá não sei aonde. Mas eu estou falando para você começar a renunciar a um espírito que está aí, ó. É só olhar para mim. Olha aqui quantos encardidinhos já tem deitado aqui. Ou não? Padre, não sei por que eu sou gordo. Não! Vai lá na Etiópia para você ver lá, você vai saber. Vai lá, você vai ver miserável, gordo. Tem? Então por que a gente é gordo? A gente é gordo porque a gente come mais do que... Ah, mas eu tenho um primo, padre. Nossa, só vê ele então. Eu tenho um primo que ele come 3 pratos e ele é magro. Eu só como 2 pratos, não sei porque que eu sou gordo. Ó, meu filho, acontece que o seu primo come 3 pratos, mas gasta 3,5. E você come 2 e não gasta nenhum. Matemática. Se eu como 200 calorias, só gasto 190, eu engordo. Se eu como 5.000 calorias, gasto 5.001, eu emagreço. Correto? Então, primeira arma, primeira isca. Agora vamos pensar, será que a gente imagina num demônio quando a gente vê aquele prato saboroso, daquela comida que você mais gosta, quando você começa a escutar aquele cheirinho, quando a mãe joga aquele aiozinho assim na gordura, começa a fritar para jogar o arroz ali, nossa senhora, aquele franguinho assado, aquele cheirinho vai saindo assim, que vai dançando, entrando nas ventas da gente, aquele leitão assado, aquele pudinzão assim, rindo para você fazer, quase na hora do almoço, seu estômago começa a dar nó, você queria nem que fosse um pãozinho com salame. Quem pensa em pecado nessa hora? Olha o que o mundo oferece, gente. Qualquer lugar do mundo que você vai, esses restaurantes, você entra, você vai pagando por quilo. Come até não aguentar mais. Empanturra. Quantos de nós pecamos gravemente e abrimos uma porta para ação maligna num encontro? Porque como feito um condenado, perco a medida, como fora de hora. Então, o primeiro passo é o mais simples dos 8 demônios, né? E é fácil vencê-lo? E nós vamos ter que vencê-lo. Se nós queremos ser inteiramente do Senhor nosso Deus, a primeira coisa a fazer será renunciar o demônio da gula, com um problema sério. Esse não é um demônio que você pura e simplesmente vai renunciar e aniquilá-lo da sua vida, porque você para viver precisa comer. Essa vai ser uma luta contínua, essa vai ser uma luta constante. Nós precisamos chegar ao autodomínio. Por isso nós precisamos conhecer o inimigo. Qual é as armas que ele está usando para nos derrotar? Primeira dimensão maligna que o encardido usa para nos destruir, qual é? Gula. Segunda dimensão, também ligado ao nosso corpo. E eu fiquei até impressionado, porque em todos os textos que eu estudei, aparece essa em segunda. E obviamente que há uma ordem crescente. A primeira é a mais simples, a 8ª vai ser a mais difícil. E essa segunda eu achava que ela estava em 7ª, ela está só em segunda. Aí a gente vai vendo que a nossa luta contra o encardido vai ter que ser uma coisa medonha. Chama-se luxúria. E o que é luxúria? Luxúria é o pecado capital que engloba a dimensão da nossa sexualidade. Aí vem pornografia, homossexualismo. Olha como é que está lastrando isso. Tem uma igreja aí que ordenaram até um bispo esquisitão, uma bispa.
Mandou fazer um negócio cor-de-rosa. Assim. Tem uma turma aí feliz da vida. Ah, se nosso colega chegou lá, nós chegamos também. Ó. Olha, gente, olha onde o encardido está chegando. E é uma igreja com sucessão apostólica. Uma igreja que é exemplo da nossa, veio dos apóstolos. Vejam bem como está se cumprindo a profecia do anticristo. Ao invés de lutar contra um desequilíbrio, um estrago, ele está ocupando postos importantes no mundo. Todo o drama da pedofilia, do adultério, do aborto. Meu Deus do céu, que porta de entrada pavorosa, medonha. Quantas e quantas pessoas estão vivendo hoje consequências terríveis, porque o encardido entrou na porta daquela família o dia que um membro daquela família fez o aborto. Nós vamos ter que meter o dedo nessa ferida, nesse acampamento. Nós vamos ter que fazer oração de cura, de libertação nessas áreas, porque há muitas pessoas entre nós contaminadas. E algumas estão sendo usadas pelo encardido nesse momento e não percebe. Quando eu sou, olha, por definição do catecismo, eu falei ontem, o Padre Jonas já disse hoje, o diabo é aquele que se coloca, tenta colocar-se através, atrapalhar a minha comunicação com Deus. Então, se a minha atitude está atrapalhando a comunicação de Deus com qualquer pessoa, eu estou sendo instrumento dele agora. Isso é coisa muito grave. E isso, meus irmãos, é o que mais se vê na igreja hoje, nos encontros hoje. Porque a pessoa vai com uma atitude bem demoníaca mesmo, se atravessando na frente do outro, está nem aí. E isso é coisa muito grave, isso é coisa muito séria. É aquele que se interpõe, porque a pessoa só pensa em si. O princípio que o demônio trabalha, ele não trabalha com aquilo que eu não tenho, ele vai lá nisso. Eu só penso em mim, então eu só penso em mim, ele me dá comida, e eu como, cada vez mais eu como, a ponto de não ter mais domínio, a ponto de ser viciado em comida. E quantas doenças tem relacionado a isso hoje? Da pessoa que depois tem que ficar metendo o dedo da garganta, vomitando, e come, vomita, e vai secando, esturricando, feito uma rã velha. Mas olha esse segundo passo, os estragos que ele está fazendo em nossa vida. Vamos pensar em nós da igreja. Pensa no pecado da luxúria que tomou conta do coração de tantos de nós, sacerdotes e religiosos. Bispos, pensa. Gente, essa é uma área em que a cauda do dragão está aí varrendo 1/3 de gente hoje, entre nós. Pense nas consequências das doenças sexualmente transmissíveis. Enquanto nós estivermos lutando contra a doença, enquanto nós estivermos lutando contra a AIDS, contra a gonorreia, contra o aborto, contra o homossexualismo, contra o adultério, nós estaremos ainda assim sendo derrotados, porque nós precisamos ir na origem de tudo isso. E o que está na origem da AIDS, o que está na origem do adultério, o que está na origem do homossexualismo, o que está na origem da infidelidade, é uma ação consciente, medonha, terrível do demônio, que precisa ser expulso de nossa vida, de nosso coração, e que pode ser porque nós queremos ser inteiramente do Senhor nosso Deus. Mas eu digo a você, não é fácil, não é fácil. É uma luta, meus irmãos, é um combate. Por isso,
permaneça nesse acampamento aqueles que estiverem dispostos a entrar nesse combate. Eu estava em Portugal a semana passada, quando vi uma entrevista de um grupo de soldados que estavam sendo enviados ao Iraque. Eles iriam ser enviados 2 dias antes, e o primeiro-ministro mudou a data. E no lugar em que eles iam ficar lá, não sei se já no Iraque, é exatamente aonde soltaram aquela bomba que morreram aqueles italianos. Então a imprensa portuguesa estava apavorada, porque se tivesse ido os soldados no dia marcado, eles estariam mortos. Então vocês imaginam o clima naqueles dias. Semana passada eles estavam lá enviando os soldados, e aí a imprensa ia entrevistar aquelas pessoas. Então tinha um soldado lá, sei lá, um sargento, que é uma autoridade já, despedindo da família, a mulher chorando, o menino chorando, e aí foi perguntar para ele: o senhor não está com medo, o senhor não está preocupado em saber que a bomba caiu lá onde o senhor ia ficar, que o senhor está... Disse: não, eu já estive no Timor-Leste, nós somos militares, nós sabemos os riscos que nós estamos correndo. Pois eu queria fazer uma pergunta a você, meu irmão, minha irmã: você sabe o risco que está correndo? Não responda ainda, por favor, porque muitos de nós não sabemos. Porque eu duvido muito, se tivesse feito essa propaganda lá na sua cidade, na sua paróquia, você é chamado a ir para um acampamento onde você poderá perder a sua vida, você viria? Quantos? Não respondam, porque nós estamos em luta, nós estamos em guerra, nós estamos em batalha, e nesse acampamento vai pegar fogo, porque nós vamos grudar na orelha desse bicho e estrebuchar na orelha dele. Agora, por isso nós estamos usando o texto se ensina ou não, e o Padre Jonas deixa muito claro logo no início que tem que ser como a vitória de Madian. E a vitória de Madian foi possível porque Gideão teve a coragem de mandar embora 30.000 soldados. Quantos será que nós somos aqui? Será que dos 30.000 que já estamos aqui, sobraremos 300? Pois os 300 que sobraram terão que lamber água feito cachorro. Aqueles que tiverem medo já podem sair, disse Gideão. E só ali 22.000 foi embora? Será que nós não vamos ser um desses que já estamos tendo que ir embora? Quantos de nós já fomos usados pelo encardido aqui nesse acampamento? Pensa. Porque eu me coloco entre Deus e o outro, pelo meu mau comportamento. Gente, o pecado da luxúria. Quantos de nós estamos sendo derrotados nessa batalha? Eu estou falando no plural. Quantos de nós estamos sendo derrotados nessa área sexual? Quantos de nós temos vícios sexuais que ainda não conseguimos superar? Vícios do olhar, do falar, do ouvir, do fazer, sozinho, acompanhado. Quantos de nós estamos deixando rastros de morte? É terrível quando a gente toma consciência de que a gente foi usado pelo demônio para semear a morte no coração de alguém, e que essa morte entrou pelo corpo da pessoa, através de uma doença que nós levamos para ela. E quantas pessoas, quando descobrem que estão com uma doença assim, com um problema assim, vem a revolta, vem a acusação, vem a briga, e aí briga com a pessoa. E é isso que o demônio quer. Uma das táticas dele é fazer a pessoa brigar umas com as outras. Pois eu digo ao Senhor, a você, o Senhor tem me mostrado isso com muita clareza. Mesmo quando pessoas já estiverem contaminadas, seja lá porque doença for, porque pecado for, porque vício for, se elas se unirem, está em Mateus 18, versos 19 e 20, onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. E se ele está no meio de nós, o encardido não chega nem perto. Então não interessa o problema, interessa que nós temos que deixar Jesus entrar no meio de nós. Mas o que é que provoca os pecados ligados à luxúria? Briga, infidelidade, assassinato, crimes passionais, revolta.
E aí a pessoa começa a remoer o passado, e a se condenar, e a condenar o outro, e a fazer acusações, e brigamos com as pessoas. Meu Deus, essa pessoa, essa menina, esse rapaz, eles foram, e pior, estão continuando a ser vítimas do demônio. Um demônio explicitamente chamado luxúria, e nós vamos ter que renunciar a esse espírito, se nós queremos. Agora, o renunciar a esse espírito não significa que nós vamos receber aqui nesse acampamento uma vacina imunológica, e que nós nunca mais vamos ser tentados nessa área. Não, essa área, por isso começou na gula, e o segundo, a luxúria, ela nos acompanha do berço ao túmulo. Do berço ao túmulo. A criança, quando ela, depois de alimentada, mamou, 1 hora depois ela chora de novo, e a mãe vai lá e dá o peito, mesmo que ela não precisa comer, ela aprendeu a chorar cada vez que quiser a companhia da mãe, e ela vai querer comer para poder ter a mãe, e a mãe vai dar o seio ou vai dar a mamadeira, e vai começar a treinar a criança para a gula, para fazer sua própria vontade. Começa no berço. A luxúria, meus irmãos, nós vamos ter que lutar a vida inteira. Olha o capítulo 13 de Daniel, os 2 velhos lá da Susana. Não pense você, eu já estou com 40, com 50, com 70 anos, agora eu já estou, não, eu já passei essa fase. Não, porque aquilo que ele não puder fazer com você, porque talvez fisicamente você não tem mais essa tentação, ele irá através dos pensamentos, através do olhar, através da palavra, através da depravação. E é por isso que a gente vê hoje tanta gente velha, envelhecida pelo encardido. Eu tenho dito isso, quantas pessoas que o encardido não conseguiu pegar na adolescência, com droga, porque não existia naquela época, não conseguiu pegar na juventude com o espírito de prostituição, não conseguiu pegar na idade adulta com o roubo, e hoje está pegando a veiarada dos bingos. Não tenha dúvida. Por isso aquela fachada bonita, linda, maravilhosa. E quantos homens e mulheres idosos estão se tornando velhos dentro dessas casas de bingo. O que tem? Eu vou lá jogar um pouquinho, vou me divertir, não faço mal para ninguém, não mato, não roubo. O que tem? Também deu, eu já estou aposentado mesmo, já estou. O que tem? O que tenho que comer a mais? Estou comprando com o meu dinheiro, não roubei de ninguém, o que tenho que comer? O que tem eu tirar prazer do meu corpo? Não foi eu que pedi para Deus para Ele pendurar esse negócio aqui em mim, nasceu, já estava aí. O que tem? O encardido é especialista em aconselhar coisas boas, só que na hora errada. Primeira coisa. Segunda coisa, ele nos aconselha coisas boas, só que com os argumentos errados. Terceira coisa, ele nos aconselha coisa boa, só que ele não tem medida, é exagerada. Comer é uma coisa boa? E nós precisamos comer para sobreviver. E precisamos aprender a saborear a comida. E a mesa é na Bíblia um dos lugares mais teológicos. Há mais de 200 passagens na Bíblia que nos mostra Deus se revelando através da mesa. Mas por isso que ele vai aí, nesse lugar de comunhão, porque Jesus escolheu a mesa, para na mesa nos dar o seu corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. O demônio escolhe a mesa também. Em primeiro lugar, para fazer da mesa o lugar da divisão da família. Por isso que a família não senta-se mais à mesa. Em segundo lugar, para fazer da mesa o lugar do seu sustento, que ia te fortalecer para que você possa resistir às ciladas do demônio, como lembra São Paulo aos Efésios no capítulo 6. Mas ali eu me torno mais fraco ainda. O demônio quer fazer com que o alimento te enfraqueça e não cumpra aquilo para o qual Deus o criou. Porque Deus viu que tudo era bom, Deus criou só coisas boas. O mal não vem de Deus, a comida é uma coisa boa, foi criado por Deus. A natureza, Deus criou a natureza inteira para nos alimentar. O demônio faz com que você concentre-se. Isso ele fez com Eva no paraíso. Tinha quantas milhares de árvores, fez com que ela se concentrasse em uma. E quando concentra naquilo, a pessoa perde o autodomínio.
e isso acontece conosco na alimentação, na gula, acontece conosco pelo pecado da luxúria. Terceira dimensão maligna que atinge o nosso corpo. Primeira qual é? Gula. Segundo? Terceira dimensão maligna, a cobiça. E o que é cobiça? Cobiça é querer ter cada vez mais. Observa que esses três demônios, da gula, da luxúria, da cobiça, eles têm essa marca. Eles estão ligados a uma coisa boa. Eles não estão originalmente ligados a algo ruim. Por isso que o combate espiritual é duro. A comida é coisa ruim? A sexualidade é coisa ruim? As coisas são ruins? Não. São coisas boas, mas usadas de modo errado, do jeito errado. E do jeito que o catecismo lembrou bem, tende a se reproduzir e reforçar. No que é a cobiça então? A cobiça é a pessoa que quer sempre mais, o domínio do ter. Tenta imaginar o seu armário, o seu guarda-roupa, o seu quarto. Alguns nem armário tem, já tem um quarto inteiro só para guardar coisa. Quantas coisas tem ali que você não precisa? E quanto você lutou para conseguir aquilo? E o quanto você briga com unhas e dentes para defender aquilo? Amanhã talvez você esteja morto. Leva o quê? Percebam, gente, ele faz você colocar a sua segurança em coisas. Quantas famílias hoje estão completamente destruídas por esse demônio? Padre, nós estamos trabalhando para conseguir. Tudo que nós conseguimos foi com muito esforço, com muita luta, com muita garra. Graças a Deus aqui não tem nenhum dinheiro roubado. Será que não? Eu acredito que você não pegou a arma, foi lá e assaltou alguém. Mas será que você não roubou de Deus? Aliás, se não tirou o dízimo, já é roubo grave. Será que você não roubou da sua esposa ou do seu marido? Porque para conseguir comprar aquilo, você ficou mais tempo na fábrica, no escritório, na rua, e perdeu tempo de estar com a pessoa que Deus colocou para viver com você? Será que você, como pai, não roubou do seu filho? E amanhã depois, lá na cadeia, ou quando ele estiver na droga ou na prostituição, ele não vai cobrar o tempo que você gastou com as coisas e não gastou com ele? Será que não roubei? A cobiça faz com que a pessoa, ela enxergue e queira sempre mais. A pessoa não se contenta. Do mesmo jeito que a gula me faz comer sem medida, que a luxúria, ao dominar-me, faz com que eu a obedeça. E aí vem uma coisa, tanto na gula, na luxúria, como na cobiça, o começo é muito agradável. E depois quando a pessoa é dominada, vai chegar um momento, diz a palavra, em que a pessoa é arrastada, em que a pessoa não tem mais autodomínio, em que a pessoa não se controla mais. Meu irmão, minha irmã, quantos de nós já não nos encontramos nesse estágio? Talvez quando o padre falou para você renunciar ao espiritismo, você farisaicamente diz, louvado seja Deus, eu nunca fui no centro espírita. Eu, por exemplo, nunca fui. Então eu não preciso renunciar a esse demônio. Mas e as consequências dele? Eu estou lá dentro da minha casa, fazendo aquilo. Você já notou, e o padre lembrava muito bem, essas oferendas que se fazem a essas divindades, sempre tem comida e bebida? Por quê? Porque os demônios são tudo parente. Eles brigam entre eles. E aliás, uma das táticas que a gente precisa aprender é colocar os demônios para brigar. Sim. Pega o demônio da luxúria, por exemplo, e põe ele para brigar com o demônio da vaidade.
A vaidade, eu digo, eu não preciso de ninguém. A luxúria fala, eu preciso do outro. Então, já que os dois são inimigos, um quer uma coisa, o outro quer outra, você põe eles para brigar. Deixa eles brigando lá e sai de fininho. Olha lá. Vocês aí que são do fundo, vocês que se entendem. Vocês que são demônios, vocês que se entendem. É a mesma coisa para fazer dois cegos brigar. Você não dá nada e fala, ó, divide entre vocês dois aí, é metade para cada um. Né? Aí não deu nada, o outro fica desconfiado. Ah, você pegou nada, mas vai você. Que deu, o homem falou que deu aí. Não deu nada. Faz os 5 demônios. O demônio tem que fazer assim com ele. Não dá nada para ele, põe eles para brigar. O meu sonho é que amanhã na missa de encerramento a gente já conseguisse ter botado para brigar os 8 pelo menos. Não é? Deixa eles brigando. Deixa eles se atacando. Mas vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu não posso iludir você. Não adianta eu iludir você. Você sabe por experiência, igualzinho eu sei por experiência. Essa luta é terrivelmente difícil. E digo bem, se não estivermos grudadinhos com as mãos de Nossa Senhora, que pisou na cabeça dele, se não estivermos em comunhão íntima e profunda com o Senhor, uma comunhão íntima e profunda com os irmãos, se não nos fortalecermos cada dia para esse combate espiritual, muitos de nós vamos experimentar uma derrota terrível. E, diga-se de passagem, alguns de nós já estamos experimentando. Alguns de nós já sabemos o quanto somos dominados pelo demônio da gula, pelo demônio da luxúria, pelo demônio da cobiça. É a pessoa que não se contenta, que quer sempre mais. E o mundo sabe disso. Esses demônios atuam diretamente na carne, portanto, eles são especialistas em mundo. Esses demônios hoje estão por trás das grandes empresas de comunicação desse planeta. Esses 3 demônios aparecem em todos os capítulos de toda a novela que você assistir. Todos, sem nenhuma exceção. É o tripé do encardido. Em todos os grandes programas de televisão do mundo, o tripézinho está lá. Ou oferece comida, e veja, como por trás está uma coisa boa, o convite, por exemplo, para comer junto é uma coisa maravilhosa. Como por trás está uma coisa boa, até uma necessidade espiritual do ser humano, que é a comunhão dele física com outras pessoas. Como por trás está uma ideia boa do progresso, do crescimento, que a pessoa precisa crescer cada vez mais, porque é a imagem e semelhança de Deus, e tudo que Deus criou é lindo e maravilhoso. Esse tripézinho vai nos seduzindo, lentamente, devagarinho, 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 devagarinho. Eu queria convidar você agora a parar, fazer o que você estiver fazendo. Se você estiver caminhando, queria convidar você a parar. Queria convidar você a fechar os seus olhos e fazer o mais profundo silêncio que o seu coração e a sua boca conseguir. E eu queria que você retomasse aqui, aproveitando até essa comunhão de santos que nós estamos vivendo, esse lugar santo. É por isso que Deus nos trouxe aqui nesse lugar santo, para nos fortalecer. Nós estamos nesse acampamento, num campo de treinamento, feito um exército, que é retirado, também chama-se acampamento militar. Quando os chefes pensam, estudam estratégias, simulam a guerra e levam os seus soldados para esse acampamento. Aqui nós não estamos simulando, aqui é real. Fomos convidados a estar nesse acampamento, cada um de nós, sem exceção, a começar de nós que estaremos exercendo alguma função aparentemente
de destaque, ou um trabalho por mais humilde que seja, cada um de nós, pregadores, aqueles que nos ajudam a rezar, músicos, instrumentistas, cantores, servidores nos diversos setores desse acampamento, cada um de nós veio aqui para treinar e para experimentar na comunhão dos santos a vitória inicial de uma batalha terrível. E é por isso que nós iremos ao longo desse acampamento renunciar muitas e muitas vezes o nosso passado, para que ele não tenha mais nenhum domínio sobre o passado, para que ele não possa mais influenciar-nos com os maus pensamentos, com as ilusões da memória, da lembrança. Então traga já para esse encontro as áreas da sua vida que foram marcadas pelo pecado, por influência maligna, e que dominou você ou está dominando você, pela gula, pela cobiça, pela luxúria. Coloque diante de Deus com muita simplicidade a sua dificuldade em resistir a determinadas comidas, o como você se sente preso, incontrolado, incontrolada diante de determinados alimentos. Coloque diante do Senhor a sua fraqueza em relação ao ter, o desejo que você tem de ter sempre mais, a sua insatisfação que leva você inclusive à inveja, a querer as coisas dos outros. Você está perdendo tanto tempo querendo coisas. Quanta coisa você já tem hoje? Olha bem para você, você não está saboreando o que tem. Que adianta essa casa bonita, esse carro, todas essas roupas? Olha no que o demônio está transformando você. Mas mete o dedo nessa ferida dolorida, porque atinge cada um de nós, e que vem dominando nossa vida pelo espírito da luxúria. Quantos de nós hoje somos dominados pelo espírito do adultério, da impureza, impureza do olhar, do ouvir, do falar, a nossa impureza no vestir, a sensualidade que procuramos trazer à flor da pele, o espírito de sedução. Quantas meninas e rapazes, senhores e senhoras, dominados pelo espírito do adultério, dominados pelo espírito do homossexualismo masculino e feminino. Quantos que chegaram ao fundo do poço e, dominados de tal forma na sua sexualidade, acabou permitindo a entrada do demônio em seu próprio corpo, ao cometer aquele aborto, talvez para defender a família, talvez pela vergonha, tomou aquele remédio, mandou buscar aquele comprimido. Pessoas que usaram objetos, agulhas de crochê, para assassinar o filho dentro da própria barriga. Resolveu aquele problema, conseguiu tirar o filho, que era aquele incômodo ali de dentro, mas ali tirou o filho e deixou entrar o demônio, que hoje, nesse espírito terrível da luxúria, está transformando você num objeto, numa coisa que se prostitui, que se joga nos lugares mais escuros, mais sujos. Olha no que ele está se transformando e transformando você.
se ele tende a reforçar-se, a reproduzir, olha o que você já foi capaz de fazer, levado por esse espírito da luxúria. Olha o fundo do poço que você se meteu. É um pecado insaciável. Quanto mais faz, mais quer fazer. E naquele momento você não teve mais controle. E quando você percebeu, você estava completamente dominado por um espírito de prostituição. Você que começou de um modo tão simples, vestindo aquela roupa que era um pouco mais sensual. E hoje, declare abertamente as obras das trevas em sua vida. Muitas pessoas entre nós foram dominadas pelo espírito da luxúria ainda na infância, porque foram abusadas sexualmente pelo pai, por um irmão, por uma irmã, por um tio, uma tia, pelo avô, e até pelo medo e pelo respeito, porque não podia, ninguém ia acreditar numa criança, e até pelo medo e o respeito do avô, do pai. Aquilo passou, você tentou esquecer, aquilo machucou muito você, mas você tentou esquecer, só que não esqueceu, porque também por descuido o demônio entra em nossa vida, e como é o pai da safadeza, da sem-vergonhice, aproveitou esse medo, esse descuido, e entrou dentro de você. E hoje você está sofrendo terrivelmente as consequências da luxúria, da gula, da cobiça, porque um dia você escondeu aquela ação maligna que fizeram contra você. E não adianta ficar olhando, rememorando esse passado, a não ser que seja na presença do Senhor Jesus. E é nessa presença que eu convido você agora a ir ficando de pé, como Maria aos pés da cruz. Nós começamos esse acampamento com Maria, e agora, na parte da manhã hoje, nós já renunciamos a toda a ação maligna das falsas doutrinas, ao espírito maligno que paira no mundo, porque é o príncipe desse mundo. Mas agora eu estou convidando você a começar a fazer uma renúncia muito pessoal, a renunciar às ações malignas que estão interferindo na sua vida, as áreas que você sente a dominação. Por isso ficamos nesses 3 espíritos malignos, que pelo nosso corpo acaba destruindo todo o nosso ser. E eu convido você agora a segurando firme na mão de Nossa Senhora, aquela que pisou a cabeça da serpente, dizer: Mãe de Deus, Mãe da igreja, venha em meu socorro, nessa luta que eu preciso travar, essa luta difícil, porque muitas e muitas vezes eu já perdi batalhas, e hoje estou feliz em saber que não perdi a guerra. Oh Mãe, as batalhas que eu perdi me deixaram esfolados e machucados, e hoje eu não consigo controlar a minha boca diante do alimento. Eu como mais do que eu preciso. Eu hoje sinto que sou dominado pelo espírito da gula, e por isso, oh Mãe, a senhora que alimentou Jesus, a senhora que trabalhou fazendo comida na casa de Santa Isabel, oh Mãe, põe sobre mim o seu manto de amor, feito a mãe que controla e vai dando a comida na boca na hora certa do seu filho. Hoje, Mãe, vem em socorro à minha fraqueza, porque eu, consciente e livre, estou renunciando ao espírito da gula. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que morreu por mim, que jejuou por mim, e que no jejum do deserto venceu as ciladas do demônio,
ao afirmar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da sua boca. É grudado nas suas mãos, mãe, que com Jesus, em nome dele, conscientemente, eu renuncio ao pecado da gula. Mas hoje também, mãe, tu que és a cheia de graça, toda de Deus, como começamos esse acampamento na festa da tua apresentação pura ao Pai. Olha para mim, mãe, a senhora teve nas mãos o seu filho ferido e machucado. Toma-me no início dessa tarde no seu colo, mãe. Eu também estou machucado pelo espírito da luxúria, que gerou em mim o vício da masturbação, da pornografia, das leituras pornográficas, dos filmes, dos meus olhares prostituídos, dos meus ouvidos prostituídos. Mãe, o pecado da luxúria, o demônio da luxúria acabou gerando em mim o vício da impureza, que me leva ao adultério. Não consigo ser fiel à minha esposa, ao meu marido, e acabei me prostituindo. Mãe, toma-me hoje com as consequências da minha prostituição. A minha prostituição me levou, mãe, a essa gravidez indesejada, e eu acabei fazendo ou ajudando a fazer o aborto. Eu matei meu filho, eu ajudei a matar uma criança na barriga de sua mãe. Eu tirei dali aquele feto, mas aquele espaço foi ocupado pelo demônio, o demônio da luxúria, que a partir de então passou a dominar a minha vida, e eu passei a satisfazer os seus caprichos. E hoje, mãe, feito um bicho treinado, eu estou sendo pisoteado pelas patas sujas, pornográficas do demônio, e ele me levou a lugares terríveis, mãe, porque entrou em mim, nesse espírito de luxúria, o espírito encardido do homossexualismo, do lesbianismo, e hoje eu não consigo dominar esse vício, mãe. Mãe de Deus e da igreja, segura na minha mão, pois é em nome de Jesus, seu Filho, que eu renuncio, livre e conscientemente, ao vício e ao demônio da luxúria, com todas as suas consequências em minha vida. Inclusive agora eu quero renunciar, mãe, a essa enfermidade física, psíquica, afetiva e espiritual que eu carrego no meu corpo, a essa doença que entrou no meu corpo pela porta do adultério, da prostituição, do homossexualismo, do pecado, a essa enfermidade que está no meu sangue, mãe. Mãe de Deus e da igreja, o seu sangue foi o único sangue humano que teve seu filho. Peça a ele, você que está aos pés da sua cruz, mãe, que caia agora no meu sangue uma gota do sangue de Jesus, e que purifique o meu sangue dessa enfermidade que eu estou carregando, mãe, que me envergonha, que me dói, que me machuca, principalmente sabendo que feri, que ofendi, que machuquei pessoas que eu amo tanto, mãe. E até isso, até nisso, até no amor mais puro que já tive da minha vida, percebo que por causa desse demônio da luxúria, que entrou em mim na minha infância, na minha adolescência, quando eu fui estuprado, estuprada por alguém da minha família, pelo meu primo, a minha prima, por um adulto, pelo meu pai, pelo meu avô, hoje eu quero renunciar a esse espírito maligno, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, mãe. Eu mando embora, eu o lanço hoje aos pés da cruz de Jesus, com o nome que ele tiver me dominando, seja que nome for, eu renuncio. Mais do que isso, mãe, eu expulso agora do meu corpo, da minha mente, do meu coração, em nome de Jesus,
espírito da luxúria, eu o lanço calado aos pés da cruz redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a partir de hoje, você não me domina mais. A partir de hoje eu sei das suas artimanhas. A partir de hoje, cada vez que você se aproximar de mim, espírito da luxúria, você será um derrotado, porque eu não vou enfrentá-lo sozinho, eu vou levá-lo aos pés da cruz do meu Senhor. Eu serei inteiramente do Senhor, meu Deus, eu pertenço ao meu Senhor. O sangue de Jesus Cristo está sendo derramado sobre mim e tem poder em minha vida, e você não tem mais poder em minha vida. Eu renuncio e o lanço agora, com todos os seus seguidores, com toda a sua legião, com todos os pecados que você conseguiu trazer para a minha vida. Eu o lanço agora, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, no sangue de Jesus. Sim, eu proclamo o senhorio de Jesus sobre minha vida. Eu proclamo o poder do sangue de Jesus em minha vida, em meu corpo, em minha afetividade, em minha sexualidade. Agora eu pertenço ao Senhor, eu pertenço ao Senhor, eu sou do Senhor, eu sou inteiramente do Senhor, meu Deus. E por isso eu mando embora espírito de gula, espírito de luxúria, espírito de cobiça, porque todo o meu ser pertence ao Senhor. Vai estendendo suas mãos, levantando suas mãos e proclamando o senhorio de Jesus em sua vida, especialmente nessas 3 dimensões que o demônio até hoje tentou derrubar você. Eu renuncio ao espírito maligno da gula, eu renuncio o espírito maligno da luxúria, eu renuncio o espírito maligno da cobiça e proclamo: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu único Senhor, Senhor da minha boca, Senhor das minhas vontades, Senhor da minha sexualidade, Senhor da minha afetividade, Senhor do meu passado. Sim, hoje eu lanço aos pés de Jesus o dia em que o demônio entrou em minha vida, quando eu fui humilhado, quando criança ainda, eu fui estuprado, eu fui violentado, quando meu avô me tomou nas mãos, quando meu irmão, meu pai, quando alguém da minha igreja, um sacerdote, um professor, um adulto. Hoje eu renuncio e eu tomo posse em minha vida do poder de Jesus, do sangue de Jesus. Mãe de Deus e da igreja, interceda por mim, porque hoje eu estou tomando a decisão mais importante da minha vida. Eu estou nessa batalha. Eu sei, eu pertenço inteiramente ao Senhor. Ele é meu único Senhor, e a partir de hoje eu não permitirei mais que exerça sobre mim o domínio da gula, da luxúria e da cobiça. E por essas portas nenhuma ação maligna em minha vida, porque eu pertenço ao Senhor. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu único Senhor. O sangue de Jesus me liberta de todo mal, de toda opressão, consciente ou inconsciente. Eu tomo posse hoje dessa certeza. Eu estou nessa batalha, eu estou nessa guerra, eu estou pronto. Aqui estou, Senhor. Toma todo o meu ser, Espírito Santo de Deus, fecunda todo o meu ser, inunda todo o meu ser agora, para que nessa luta, nessa batalha, eu sei que já sou o vencedor em Jesus. E o demônio sabe que ele é um perdedor, ele sabe que ele é o derrotado, ele sabe que ele é o mentiroso, pois hoje ele é derrotado em minha vida, no espírito da gula, da luxúria e da cobiça, aos quais, nessas dimensões, conscientemente eu proclamo: Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai, na unidade do Espírito Santo, por isso ao seu nome se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclama: Ele é o Senhor, o meu Senhor. Eu pertenço inteiramente ao Senhor, nosso Deus. Vem, ó água viva, ó água pura, fecunda meu coração. Cura-me, Senhor, no teu Espírito.
cançãonovaplay.com. Assine já!